Esse programa que estamos sempre aqui juntos para debater temas muito pertinentes e para tentar ampliar nossos conhecimentos, expandir nossas mentes. Estou aqui eu, Fausto Renato, seu host querido aqui do Alternativa Certa, sempre aqui com o meu co-host, senhor doutora pessoa Leonardo Bukovics. Boa noite a todos os ouvintes, todos aqui presentes. É sempre um verdadeiro prazer, indescritível, um privilégio inenarrável estar aqui na Alternativa Certa, né? Lutando pela nossa autonomia sempre, né? E dou aqui, obviamente, as boas-vindas ao nosso convidado dileto, nosso convidado especial de hoje. Fausto, pode fazer apresentado. Voltando aqui a terceira ou quarta vez, senhor, nosso vizinho aqui de prédio, João, o Anônimo, o homem que não queria ser mencionado aqui nessa rádio, mas acabou se apaixonando, virando nosso amigo pessoal. E estamos aqui hoje, João, fale aqui um pouquinho. Eles nunca me deixaram sair. Eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de não estar em movimento. Ah, sim, o episódio passado foi punk, a rádio. Estou feliz de estar vivo. Eu também, dei graças, dei graças. Sim, Ter... flashbacks aqui. É isso aí, vamos ver o que sai desse episódio. Muito bem, gente, hoje temos no programa um debate, o primeiro tópico será rock and roll. O que é o rock and roll? Eu vou passar a minha direita para o seu doutor. Eu não vou fazer minhas considerações agora, porque eu quero ter a vantagem de poder refletir antes, né? Mas, senhor doutora pessoa Leonardo Bukovics, o que é o rock and roll? Olha, eu pretendo ser breve, mas eu vou ter que me prolongar na minha colocação inicial aqui, porque eu tenho algo a falar sobre isso, né? Eu gostaria de prefaciar minha fala dizendo que eu tenho uma história com esse assunto, tá? Eu tenho uma história com o rock and roll. Acho tá? que todos temos. Acho que todos temos, né? Só que eu vou falar duras palavras aqui. Duras como pedra. Né? Eu costumava, quando criança, gostar de rock, né? Eu costumava gostar mesmo. Eu tinha realmente uma consideração, tá, verdadeira, tá, uma dedicação até, eu diria, a esse gênero. Escutei muito, tá? Sempre adorei. Agora, vamos combinar aqui, gente, que aquilo que a galera fala de que o rock tá morto, isso chega a ser um eufemismo, né? O rock, ele não tá morto, assim, tipo, velho, o bicho já tá fossilizado, sacou, velho? Já tem, tipo, velho, civilizações, entendeu? Construídas quilômetros acima, assim, ó, da marca onde o rock morreu. Boa metáfora. Porque assim, ninguém tem nem coragem de dizer que gosta disso hoje em dia, né? E com certa razão. E eu digo que sempre que me perguntam, né, tipo, porque, pô, eu tenho, né, às vezes, assim, algumas características, né, um certo aspecto que o pessoal vai perguntar, você curte rock e tal, eu sempre falo não. Sempre falo, não curto, bicho. E eu falo isso, assim, com um certo tom de até orgulho, às vezes, mas eu também falo isso com um certo tom de tristeza, né? Simplesmente porque eu acredito que, pelo menos na minha perspectiva bastante pessoal, mas também em algum sentido com o que eu vejo na história objetiva do gênero, eu acho que a gente tem um problemão. E não é aquele papo saudosista de tipo, nossa, antigamente as bandas eram tão boas, nossa, e hoje as bandas são merda. Não é nada disso. Não é nada disso, velho. Muito, muito pelo contrário, assim. Eu acho que tem muito mais a ver com estética, tá? E o lugar
e a função que um certo gênero desempenha Com na certeza, história da eu música. reflito muito a respeito disso. Porra, com certeza. Não, a respeito Com da função, né, que Da desempenha. função, com certeza, cara. Né? A gente sempre vai de forma circular aqui. Posso passar a palavra? Bom, pode. Eu só queria frisar aqui, né, que isso que eu falei foi só tipo um prefácio. Sim, vão ter outras rodadas, vai ter uma discussão mais... É só realmente um simples prefácio mesmo, assim. Eu tenho algo realmente, tipo, a falar sobre, assim. João Anônimo. O que é o rock and roll? Rock and roll? Rock and roll. Bom, vou me permitir discordar aqui neste programa de debate. Vamos iniciar então o debate. Sim, por favor. Então, pra mim, é muito simples. Não acredito nisso. O ladrão de bordões. Nós temos aqui um ladrão de bordões. Então, Ladrão de gordões. ladrão de bordões. De gordões do ônibus. Bordões no SUS. Tema do próximo episódio. Próximo tema. Não, esse é um tema tão profundo que eu acho que esse episódio vai ser só isso, por favor. João, é muito Então, simples. Muito simples. Pô, é foda isso, né, cara? Tu trabalha pra criar o bordão. O rock and roll, pra mim, é competição. Entendeu? E Rock. todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu no final. O Slipknot ganhou. Veja bem. É uma guerra de destruição mútua. Veja assim. bem. Pra mim, rock, né, já remete ali a algo duro, né? Sim, rock hard. Rock pedra duro. Pedra Rock dura. dura. Algo que é duro duas vezes. A pedra já é dura, né? Você ainda E indica o que duro, é tem duro. alguma coisa mais dura do que duro? E além disso, não é só isso, né? É a pedra e roll, que no bom brasileiro, né? Rola, né? Rola. Agora, Pedra. uma rola dura. O que você faz com ela? Você compara ela com os seus amigos. E o Sim. rock se construiu em cima disso, né? Quem tem a melhor guitarra? Quem tem o melhor cabelo, o melhor topete? Quem tem a melhor motocicleta, a melhor garota? Tá, só um ponto sobre o inglês, assim. Vocês sabem que Não. pedra dura, na verdade, é hard rock. Que rock hard, na verdade, é duro como pedra, né? E que o rock, de rock and roll, não é o... É a da dancinha, mas a gente, então, assim, Não, no não, alternativo. veja é bem, o não, substantivo eu- rock. No Eu o verbo discordo, rock, eu que é discordo. balançar. Eu discordo. Balançar, Eu discordo de agora- você. agora Mas assim, não, mas eu tô não, por certo, exemplo, porra. Não. Não tá não. Essa claramente não é a alternativa certa da interpretação. Bicho. O João estava certo, tudo que ele disse é certo. Rock and roll é pau duro. O que você faz com pau duro? Você faz uma jaqueta de couro, uma motocicleta e você mostra que você é foda. Exato, o que a gente associa diretamente com os judeus, né? Isso, Porque os é. judeus, eles... Não, realmente, bom argumento, pessoal. Circuncisão, né? Nós tiramos ali o couro do pau e fazemos jaquetas. O rock, então, tem toda essa gama de semânticas ali atreladas a ele e basicamente ele é a competição, ele se constrói em cima da competição. Entendeu? Quem faz a música mais barulhenta? Quem faz a música mais sensual? Mais triste. Quem bebe mais? Quem bebe usa mais. droga? Quem toca mais notas por gravação? No fim, sempre foi essa a proposta do rock and roll. Mas assim, a gente já chegou num consenso muito tempo atrás e eu levo pra minha vida que competição... Doutor? Continue. Competição Competição é bom. É bom, É é bom. bom. É bom. É bom. Competição é bom, é competição claro. é bom. Logo rock and roll é lógico, bom. Porra. É bom, né? É bom. Não, peraí, não, calma. Inclusive no cursão... Temos aí uma perversidade lógica, né, rolando aí. Todos Né? os Porque- patos são brancos, mas Não. mas assim... O ponto não é esse. O ponto é que nada confirma a premissa inicial de que rock é competição. Né? Esse é o argumento do João. Eu expliquei e tal, mas você É, pode porque ignorar essa explicação. Não se trata E de atacar ignorar. a proposição vazia. Não se trata de ignorar, só porque o Fausto pegou a conclusão como se fosse uma premissa que pode ser extrapolada para fazer um A igual a B, então, e B igual a C, então A igual a C, né? Porque presume-se que foi ouvido que veio antes, claro. Queridos, Claro. por Vou favor, agora João. passar a palavra. Eu terminei a minha colocação inicial. Acho que o debate está posto já aí. Temos uma primeira forma.
pergunta inicial era o que é rock and roll? Se discutiu muito aqui agora se rock and roll é bom ou não. A questão, o que é rock and roll? Então, eu ia mencionar isso também, que eu não enderecei. Na sua vez você fala muito. Não vai lá, por favor. Vai rolar um atrito aqui. Não vai não, por favor. Eu vou te dar um pão de queijo. Porra. Deus te abençoe. Um bom menino. Esse host, velho, chama anfitrião, velho. E vocês sabem o que é anfitrião, né? Eu tô Como ligado. a gente já falou. Host, né? Que em inglês quer dizer, né? Hospedeiro, né? Exatamente, velho. Enfim, a respeito do rock and roll, eu não vou falar o que é rock and roll, a gente vai chegar nisso mais tarde. Mas assim, se rock and roll, eu vou continuar na linha da galera aqui pra gente não perder esse tênue fio da meada que vai se tornar num grosso cabo de navio, que é das verdades e das certezas, enfim. Rock and roll, cara, é bom, mas hoje em dia não é a atitude rock and roll. O rock and roll que ele vive hoje em outros lugares, só que ele precisa ser reunido novamente na forma de rock and roll. A pretensão de ter uma música dançante com uma letrinha sacana, hoje em dia é uma função desempenhada pelo funk. A função de ser uma música agressiva de pessoas que são perturbadas, que antes era performada até pelo metal, hoje tá aí no trap, tá ligado? Hoje as pessoas são tão perturbadas que elas nem aguentam escutar música. As pessoas perturbadas escutam barulhos de computador, Eu também já escutei, achei bem legal. Aí, o que acontece? O que é o rock and roll? A gente foi pra questão, é bom ou ruim? É bom, rock and roll foi o que salvou o século XX e o que vai salvar o século XXI. Do comunismo, né? Do fucking comunismo. Os fucking chinas nessa porra. Mano, salvou como fucking século XX? O século XX foi velho, o bagulho mais fudido da face da Terra. Agora que a parada foi só guerra fudidaça, escroto. Porque se não tá ligado no século... Não tá ligado no século II. A maior contagem de mortos da Terra, velho, foi século XX. A maior natalidade também. Boomers! Tá vendo? Não, então, agora acabou a rodada, boomers. Agora tá discussão livre, sim. Não, porra, velho. Pera, pode começar. Agora tranquilo. Não, a gente pode te interromper agora. Não, assim, todo mundo pode se interromper. Agora é discussão livre, porra. Então, eu ia falar que realmente, tipo assim, velho, Doutora, aqui tá abafado. Tá abafado, né, bicho? Relaxa, velho. Abre a janela aí, por favor. Tá. Aí fica por aí mesmo. Fica bacana, o microfone da rádio é bom aqui dentro do estúdio. Inclusive hoje estamos no estúdio. Vai ter a moda de viola. Rapidão. João, mostra aí o que é rock and roll pra gente. Só pra gente ter uma ideia. Rock and roll? Rock and roll. Você quer que eu mostre o pau duro? Exato. Só que em música. Você é Chuck Berry? Isso é Charles Amora. Charles Amora. Grande jovem guarda querida. Enfim, seu doutora, você poderia trazer à tona a questão que você ia trazer? Estamos aqui para isso. Então, eu ia falar, né, que nas considerações iniciais, né, a galera falou muito mais sobre o que pensa sobre o rock, né, até a nível muito subjetivo, assim, o que se gosta, se não gosta e tal. Mas, realmente, a pergunta era sobre o que é rock. Mas eu acho que a gente já concluiu que é um tópico muito mais interessante essa abordagem de como a gente vê o rock do que exatamente o que é o rock. Porque a gente pode ficar falando aqui do que é, mas meio que a gente sabe o que é, todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que é. Apesar de se for confrontado com aquelas coisas, né, que... Tem aquele cara que fala a diferença de erotismo pra pornografia. Não, então, acho que eu entendo, claro. Acho que é assim, uma ressalva importante a fazer que, assim, todo mundo sabe o que é, mas é importante reconhecer que tem formas diferentes de olhar, né, pro rock enquanto algo a ser definido, né? Algumas pessoas vão ver mais pelo lado ideológico, né, aquela função social histórica desempenhada. Algumas pessoas
né, vão ver por um lado mais puramente artístico, né, ou até filosófico, e algumas pessoas vão ver simplesmente como produto cultural, né, e querendo ou não capitalizável, né? Sim. Então assim, tem diferentes abordagens aqui que Lógico, a gente lógico, pode olhar. sim. Elas não são necessariamente autoexcludentes, inclusive. Não, com certeza, Elas acho que são, nenhuma delas é, na verdade, elas são totalmente, né, vamos dizer assim, concomitantes, né? Recortes. São recortes. Então, assim, acho que vamos por esse ângulo mais do que a gente pensa, que a gente sente. E, tipo assim, eu concordo muito com isso que você falou, que em termos de função, ele foi substituído por vários outros gêneros, né? Essa parada de, tipo assim, o rock ser um reduto de gente perturbada, eu não sei muito sobre, assim, sobre se eu concordo com isso, assim. Isso já é uma parada para se refletir, assim. Eu acredito que, na realidade, cara, o artista é um ser meio perturbado, sabe? Eu acho que até aquela tia que tem um ateliê que dá aula de pintura pras crianças, ela parece uma fucking santa. Ela dá um tapinha na boca quando ela fala palavrão. Eu acho que ela chega em casa, velho, e nos sonhos dela, velho, ocorrem na realidade as piores. Essas tias são o nosso elo com o Cthulhu. Essas tias são o rock, né? Essas tias dançaram rock. Essas tias dançaram um biquinho de bolinha amarelinha. Não, mas então, é a questão do artista, que eu queria trazer aqui. A arte, eu acho que ela já é uma disfunção social, sabe? Né? Certo, uma disfunção Artista social. Tem que ir pro caralho, né? Pra fora, vai pra China, velho. Velho. Tem que Velho, matar os artistas. Eu apoio os artistas, velho. Então vai Eu só não embora. apoio os roqueiros, tá ligado, velho? Eu só não apoio a galera que tá fazendo rock, assim. Ah, porque, mano, cara, eu acho que isso aí é um trauma. Isso é um trauma. você acha que é um trauma, mano? Acho que é um trauma porque, assim, você tá ligado aqui com a cena de rock da nossa cidade e tal, mas se você fosse pra outro lugar, a cena de rock da Austrália... Mano, eu nem tava pensando nisso, eu nem tava pensando na cena de rock da nossa cidade. Eu não tenho uma banda, tipo, ativa, eu diria, Aqui em Gotham na, City. na, Aqui em Gotham na cena City. aqui de Gotham City, velho, que eu, velho, tipo, escuto e gosto, tá ligado? Já teve algumas bandas até bem criativas, velho, Os você Pinguins. sabe, já teve muitas bandas que eu aprecio daqui, né, até bandas de rock É e o tal. do Filho da Bia? Mano, tem muitas, velho, O Filho que- da que Bia, vão a banda permanecer. do Filho da Bia... Não, tudo bem. Tem várias bandas que vão permanecer não mencionadas aqui, porque o ponto do programa não é alienar o ouvinte. Então, assim, Iluminá-lo, na verdade. vamos deixar bem genérico aqui. Tipo, tem muitas, velho, que eu já gostei e tudo mais. Só que eu nem tava pensando nisso quando eu construí esse argumento. Não, Eu tava- eu ia perguntar se é rock, mas tudo bem. Então, eu tava falando de coisas que são mais universalmente entendidas como rock e não se confundem tanto com outros gêneros. Sim. Com exceção do pop, né? Porque pop rock é bem consolidado e a gente sabe que rola há muito tempo, né? Tipo, desde a incepção do rock, basicamente, né? Então, assim, se a gente for olhar, esse é o argumento que eu queria ir. Tipo, se a gente for olhar para diversos subgêneros da parada, a gente vai ver que alguns, velho, tipo, envelheceram bem e até, tipo, mantiveram alguma relevância. Agora, na Tipo sua... metal, né? Então, eu não vejo ele, tipo, tanto quanto um subgênero, né, do rock. Tipo, eu vejo o metal como uma coisa, tipo, bastante, tipo, divorciada do rock, assim. Porque eu entendo que o metal, ele tem, tipo, o próprio lore, né? Tem o próprio lore rolando ali, tipo... tem, obviamente, um elo ancestral, né, com o rock. As primeiríssimas bandas de metal ainda eram bandas de hard rock, progressivo, etc. Mas acho que já passou tempo bastante pra gente falar que, tipo, metal não é rock, basicamente. Esse é meu argumento. Muitas pessoas Cara, vão falar mas aí que não. fudeu, muitas cara, pessoas aí vão falar Assim fudeu. como o progressivo não é exclusivamente rock. Tipo assim, pra mim, por exemplo, fudeu pra muito, fazer um gente. argumento semelhante, tipo assim, eu acho que punk, tá? Punk é rock, né? O punk é rock, né?
Mas tipo... O crossover, é vários desdobramentos do punk eu já não chamo aquilo de rock, tá ligado? Cara, isso é muito conveniente pra sua visão de mundo, cara. Por que isso é muito conveniente, mano? O design inteligente. Chamou de criacionista. Olha o isqueiro rosa. Tá aqui, pô. Que brilha. Então, eu entendo, assim, eu acho muito interessante sua visão de mundo, mas assim, pro ouvinte que tá escutando, ao mesmo tempo que pode ser revolucionário, dar muitos insights, pode alienar um pouco, né? Porque a questão de metal não é rock. Pô, o que é rock? Então, tipo, blues não é rock. Então eu tenho que delimitar a linha. Mas eu acho que o que você está falando aqui, um exemplo puro. O que é um exemplo puro de rock? É Kiss? Não, então, excelente colocação. O blues entrou na jogada, hein? Não, então, o blues entrou na jogada... nunca saiu de nenhum deles, eu acho. Isso, então, e exatamente o que você falou é verdade. Quando você fala assim, opa, então peraí, blues não é rock. Exato, blues não é rock. Ele precede vastamente, né? O blues é uma parada, velho, que surge no século XIX. Agora o rock pode ser blues, né? E o metal pode ser blues também. Sim, claro. O metal pode ser rock? Não, galera, o ponto aqui não é o que pode ser, a gente não tá discutindo. Quando a gente fala dessa parada de gêneros, assim, gêneros musicais, tá, ouvintes? Quando a gente fala dessa parada de gêneros, a gente não tá falando do que pode ser. Pelo contrário, a gente tá de forma bastante convencional e atributiva, mas também sistemática e consistente, isso é importante, observando certas tendências e a dispersão de certas características ao longo do tempo em certas subculturas, e a gente está agrupando isso através de certas definições, que é os nomes que a gente dá para o gênero. Sim. Então não tem nada a ver com o que pode ser. Não, tudo bem. A questão é, quando você se refere a rock, musicalmente falando, o que você está falando? De quais bandas? Cite tipo 3. Certo, então... Uma pequena posição aqui. Antes, eu prefiro que você cite músicas, porque a banda, né, uma banda são várias pessoas, com várias histórias, com várias influências. Então, elas podem ter várias músicas que diferem. A não ser que seja, sei lá, AC/DC, mas assim, tem que ser... É melhor você escolher músicas, porque a música vai ser mais definida do que a banda em si. Tipo, David Bowie, aí fudeu. Fudeu, isso, exatamente. Tem muita coisa rolando ali. Coisas até que dificilmente seriam classificadas como rock, né? Se a gente estiver falando do Bowie, por exemplo. O cara fez experimental, fez de tudo. Né? Pop, fez tudo. Mas, cara... Tá. Só pra deixar bem claro, então. Quando eu tava falando até então sobre o rock, eu tava falando ou do rock de uma forma genérica, o que inclui muitos subgêneros, aqueles que não se divorciaram muito, tanto ideologicamente quanto esteticamente, musicalmente, do rock mais original, mais, né, tipo, mais de raiz, vamos dizer assim, tá? Tanto quanto uma definição e uma perspectiva mais atual sobre o rock hoje. Então, até então eu estive falando do rock nessas duas definições, tá? Então, beleza, agora vamos entrar nessa parada dos subgêneros. Porque aí dá pra ver muito mais especificamente o que aconteceu. Mas eu queria trazer à tona. Quando eu penso em rock, a minha pessoa... Eu penso lá de Elvis, Chuck Berry, Ricardinho... Até... o metal. Pra mim, esse divórcio pra mim rola no black metal. Quando o fucking Varg esfaqueou o Euronymous... Ele tava cortando o elo que existia entre o metal, o black metal e o rock, tá ligado? Muito bom ponto. Ele tava cortando o elo, porque tipo assim, ninguém quer ficar com essa galera. Ninguém quer ficar com essa galera. Não acredito no que eu tô escutando, velho. Sério. Não, porque tipo assim, Não, o rock morreu, mas tipo assim, o black metal quer te matar, tá ligado? O Varg matou o rock, é tipo isso que você tá falando, né? Cara, eu acho que o último grande roqueiro, velho... Eu falando sério, o rock morreu mesmo. Eu concordo que ele morreu. Eu acho que ele tem... Se ele morreu, eu sou necrófilo e quero ressuscitá-lo, pelo amor. Só que se tem um momento pra bater que o rock and roll morreu, velho, foi no funeral do Didi Allen. O bicho, como ele se autodeclarava, ele era o último rock and roller. Isso é um bom ponto. Isso é um bom ponto. Até pro nível deste programa, deste humilde programa, isso é um bom ponto. Pô, galera, não sei. Eu já acho que
isso é um tanto quanto específico, assim, se não até um pouco arbitrário, assim. A queda da Bastilha também, cara, mas é um simbólico. Caralho, aí foi um touché bom, hein? Não sei, cara. Tipo... faltou, pra validar esse argumento que você tá falando, foi ele que morreu o Rock, tá faltando definir o Rock de uma forma que demonstre que ele morreu ali. Pra mim esse é o problema. Eu ia falar em termos que são genéricos o bastante pra tentar não incorrer nesse tipo de problema. Tá entendendo? Eu estou percebendo um rigor maior. Eu também. Um rigor... Cadê o Rock voador, né, Cadê velho? o Rock voador? Não, isso é comigo. E você, João, afinal, velho, pra você, rock é bom, rock é ruim, o que é rock? Então, a primeira pergunta, né, aqui entrando aqui tentar alcançar o nível, que a discussão subiu bastante aqui entre esses dois rapazes. Eu ainda não fiz o meu argumento, mas eu vou chegar lá. Talvez não chegue. Como diria o filósofo alemão que trabalhou com Adolf J. Hitler, né, Heidegger, ele falava, né, que é preciso endereçar a questão, né? Temos que endereçar a questão. Então, o que é o rock? Já concluímos aqui, né, que morreu. Então, não cabe essa pergunta. Na verdade, o que foi o rock? O que foi? Verdade. Veja, os roqueiros... Todo mundo concorda. Como disse o nosso grande anfitrião Fausto, os roqueiros, eles são necrófilos. E veja, eu sou até contra a ressurreição do rock. Porque o necrófilo, se lá no meio do Hari Hora com o corpo, ele volta à vida, acabou o prazer, acabou o desejo. Cara, tem isso, velho. Deve se manter morto para o próprio grupo de roqueiros do presente. Porque tem muita gente que é do contra, né? É do rock porque... Puta merda, desse estúdio também. Tá vendo? A gente abre a janela... Isso aí é um cara da Harley Davidson. Gotham City, vocês estão vendo como é que é, né? Cara... Bicho, o bagulho é Blade Runner. A gente tem que se esconder do Coringa e se esconder do Batman. Curte bater em pobre. Mas enfim, a questão que foi trazida é se assim, todos concordamos que ele morreu. E todos nós já fomos necrófilos do rock em determinado estado, mas realmente existem pessoas que se voltasse aos grandes as grandes paradas de sucesso, se sentiriam mal, que como Cauê Moura, aquele grande filósofo, Deus o tenha, né, aquele homem que fabricava vlogs ainda em 1938, né, era em preto e branco. Com seus cortes. Meu Deus. Ele disse, velho, a síndrome de underground, né, a síndrome de underground, que em português é síndrome embaixo do chão. Tartarugas Ninja, né? É Tartarugas Ninja. Baseado no que, enfim. A síndrome do subsolo. A síndrome do subsolo, que tem pessoas que... O cara tá debaixo do chão já acha que é Tem ninja, pessoas que querem ser nicho, velho. Tem pessoas que querem o nicho. Se a parada viralizar, a moda é muito isso. A moda começa em pequenos polos e quando se expande, o pequeno polo onde começou já tá fazendo outra coisa. Assim. E isso, meu amigo, tem a ver com o meu primeiro argumento aqui que inaugurou o debate, né? Neste programa de debates. Pau duro? Que é o pau duro. É o pau duro. Falamos da rigidez para introduzir... trocadilho aí, intencional. Falamos da rigidez para introduzir o tema, mas o nicho ele entra justamente nas outras características do objeto fálico. Essa minha tese meio freudiana do rock and roll, né? Nós temos que analisar que a angulação do pênis, a inclinação, para onde ele vai, para onde ele vira, as suas circunferências, quantidades de veias. Eu vou trazer um filósofo muito foda aqui, velho. Todas variáveis que importam. Todas variáveis que importam. Sim. Um grande amigo nosso, velho, ele é hipnólogo e marinheiro. O psicólogo 32, ele tipo, na experiência, né, médica dele, clínica, ele virou pra gente e falou, cara, você não se preocupe com nada, cara. Porque se você parar... Cara, todo pau mole, ele é meio broxão. E aí eu percebi, cara, que eu tive... Muitos dos problemas que eu tinha foram resolvidos quando eu escutei isso, sabe? Que nem o rock, né? O rock. Exatamente. O rock e os nichos do rock. Né? A pessoa encontra um nicho, ela acha que os seus problemas já foram resolvidos. Enfim, mas é onde estávamos mesmo. Eu gostaria de ouvir agora o argumento, né? Ali né? A chave mestra para entendermos o tema em questão.
Bom, excelentes colocações, tá, dos meus colegas aqui. Eu acho que a minha linha de análise sobre isso, né, ela estava sendo até agora um tanto quanto, vamos dizer assim, uma retrospectiva, tá, bastante, né, sintética, tá, né, bastante sintética e bastante generalizada, tá, em vários sentidos. Então, assim, pra mim, se a gente for realmente olhar para essa questão, a gente pode olhar mais minuciosamente, né? A gente pode olhar justamente para os diferentes desdobramentos e subgêneros do rock, para entender o que aconteceu, pelo menos ali ao longo né, tipo, até então, né? Porque o rock é relativamente recente, então dá para fazer uma análise ali, tipo, final do século, né, 20 e até então, pô, beleza, sem perder muito tempo. E entender que dentro desses subgêneros existem alguns que vão compartilhar de certas características que, obviamente, existem vários eixos em que essas características são compartilhadas, né, vamos dizer assim, tanto no ideológico quanto no estético, né, em vários deles, beleza. Só que o meu argumento vai muito, assim, na questão de um eixo específico que transcende essas características que pertencem ao gênero em si e formam uns grupos que transcendem essa própria divisão de subgêneros, né? Por exemplo, em quais gêneros do rock, em cada subgênero do rock, quais foram os subgêneros que foram apenas fads, né? Que nem você falou, foram hype, né? Uma simples hype, uma vibe, exatamente, uma coisa que acabou rápido, aconteceu obviamente de forma episódica e já meio que nasceu, foi uma parada meio natimorta, assim, né? Quais deles, pelo contrário, né, em contraste, foram gêneros que não só tiveram uma marca significativa na história do gênero em si, como deixaram uma espécie de legado que veio influenciar talvez outros desdobramentos e outros subgêneros que vêm dessa mesma raiz, né? Então, o argumento que eu quero fazer é um argumento histórico aqui e de certa forma quase taxonômico, tá? Para entender um pouco de como as características originárias do rock se dispersaram e morreram uma por uma em todos esses aspectos que a gente mencionou aqui, tanto no estético quanto no ideológico, em todos eles. Só que para isso a gente vai ter que aceitar que certos desdobramentos se divorciam por completo e não são devidamente chamados rock. Por exemplo, eu não acho que o heavy metal e nenhum dos seus gêneros, especialmente o metal extremo, tenham relação nenhuma com rock. Eu não acho que o marco dessa divisão foi o black metal norueguês, foi o assassinato de Euronymous, nem nada disso, né? Acho que esse divórcio acontece muito, muito antes, na verdade, né? Eu acho que a estética do heavy metal mesmo já é de todo contrastante com a do rock em si. Então, pelo menos nesse eixo, no aspecto estético, para mim já existe um divórcio muito grande. A gente pode fazer um argumento sobre como musicalmente, sonicamente, também existe um divórcio, uma divergência muito significativa. Por que eu tô sendo chato com isso? Porque para mim a gente precisa, tá? A gente precisa delimitar muito, né? A gente precisa delimitar em algum lugar, né, o que a gente vai chamar de rock. Porque se a gente não faz isso, aí o rock, é que nem a gente tava falando antes, então o rock também é blues. E o blues também é, tipo, música de lavoura, e as músicas de lavoura também vêm de uma outra raiz popular. Então, tipo, mano, tipo, cara, a gente precisa, sacou? Tipo, traçar aqui um lugar onde começa e um lugar onde termina o propriamente dito rock. Então eu quero dizer que vários subgêneros como rock alternativo, indie rock, prog rock, hard rock, psychedelic rock, art rock, vários subgêneros do rock pra mim continuam sendo rock, punk rock, eles são propriamente, carregam o nome rock na definição deles. Outros, tá, como hardcore, heavy metal, coisas assim, pra mim não são propriamente o que a gente deveria estar lidando aqui como rock, porque se a gente for, aí a gente vai precisar de muito mais tempo pra enxergar essa parada que eu tô falando.
né? Tipo, vocês estão entendendo? Tipo assim, eu tô falando de como o gênero foi perdendo várias características constitutivas do que propriamente se chama rock. Então, se a gente for muito além, se a gente for abraçar muitos desses subgêneros como rock, a gente vai ser obrigados a ir mais além nisso que a gente vê essas características. Vocês estão entendendo isso? Sim, mas eu acho muito interessante uma discussão que talvez a gente tenha, assim como a Odisseia e Gordões no Ônibus, e na realidade Gordões no Serviço Público em geral e a Odisseia, são temas infindáveis, assim, porque na realidade quando a gente está falando de rock and roll nesse aspecto, a gente está falando de cultura humana, de uma coisa que nasceu natimorta também pode ser, e se ela pode ser legado de alguma forma, porque a cultura funciona assim. Mas eu acho que se a gente for por termos musicais e estéticos dessa forma, a gente vai acabar não se esclarecendo tanto e mais chegando à confusão. A questão da atitude rock and roll. Porque a rebeldia... Eu sabia que ia chegar nesse lógico, ponto, o a tema questão rock... ideológica, assim, a característica, o componente ideológico, né? Do A rock. rebeldia, ela sempre existiu. Lógico, né? Desde, porra, Adão, né? Foi rebelde. Não foi, não. Foi rebelde. Devia ter batido... Eva que fez. Mas enfim, devia ter batido na mulher e ia ter salvado a porra da humanidade. Caralho. Né? O bicho se negou a caguetar a mulher. Primeiro escravo de buceta de todos. Olha a blasfêmia bonita aí. Teu pai, Mas- cara, teu pai. Tem um ancestral aí, velho. Você não é... Não, né? O quê? O quê? Então... Filho de Caim, filho de Caim. Então, o que eu ia falar em relação à rebeldia. Sempre existiu a rebeldia, só que a juventude, a juventude sempre foi dominada. Né? Em questão, quando a gente ainda vivia nos moldes tribais, né? Como Tarzans e Cheetahs e Conans. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Toda a estrutura social condicionava o jovem até ele se tornar um adulto, ele se adequar ao status quo, tá ligado? Quando tinha uma rebeldia, velho, era do imigrante, do China, O estrangeiro. do né? estrangeiro. Malditos estrangeiros. Troia, né, velho? Troia é isso. Mas assim, com o crescimento da tecnologia, a prensa de Gutenberg, a máquina a vapor, tá ligado? Caralho. A civilização se esgranhou toda. Pra dar no Micro-ondas. século XX, né? A maldita escravidão, né? Que tipo, fez as pessoas não tinham que trabalhar, elas ficavam sem fazer nada e tinham ideias ruins. Aí chegou o ponto em que a juventude, a condição social lá dos Estados Unidos e da. A grande tribo, Estados A grande tribo Estados Unidos. O pessoal, velho. Os jovens, eles não tinham mais esses rituais de transição e não tinham uma disciplina. E eles conseguiram se rebelar. E foi muito lindo. Só que eles só fizeram merda. Apesar de ter gostado muito dessa alegoria e esse folclore aqui, este mito de Curupira verdade. criado pelo amigo Fausto, eu gostaria de dizer que, assim, a ideia de rebeldia tá desde o que a gente falou aqui do blues, né? A história da rebeldia não começou no rock, nem terminou nele. Verdade, com certeza. Inclusive, eu acho até meio... eu acho engraçado quando, né, os roqueiros velhos ficam falando rock é atitude, rebeldia contra o Estado, cara. Assim, cara, a galera do samba era um pouco mais, assim. A galera do rock é mais aqui, né? Que era a galera que tinha dinheiro pra ouvir as paradas do lado de fora e tal. Enquanto aqui a galera tomava porrada na rua e tal. Sim, com certeza. Enfim, tinha que morar na favela, enfim, vários problemas, mazelas sociais aí associados a gêneros musicais que diferem completamente do rock. Mas Então eu acho que a atitude rock and roll, na verdade, ela é um grande fantasma. Ela é um grande colosso de Rhodes criado pelos próprios roqueiros e que é como se fosse a lápide, né? Sim. O lindo mausoléu do rock que eles cultuam e tal. Você tem razão, cara, porque eu ia dizer que a questão do sambista e tal é só uma questão semântica de atitude rock and roll, mas na realidade realmente é um fantasma, é
Estou olhando para um túmulo e uma efígie. É. E eu quero acreditar que está lá. Mas não é. Mas eu me divirto. E é isso que importa no É. fim. Mano. Já dizia King Crimson, né, velho? Confusion will be my epitaph. Tô chocado, velho. Você mudou de opinião? Não, nem fudendo. Então você não tava prestando atenção. Meu Deus. Este vai ser o primeiro programa que nós vamos chegar na alternativa. Vou prestar atenção, velho, nessa porra. A gente sempre dessa chega, viagem. velho. Alternativa. Tem razão. Não, a alternativa certa é pensar. Pensar. Caralho, velho. Sério, um desapontamento, assim, cara. Inclusive, eu tenho um pequeno apontamento quanto a dialética material histórica do doutora para né, classificação do rock. Inclusive, o raciocínio não é o raciocínio causal, né, aristotélico, para remontar uma primeira origem e tal, e falar que todos os gêneros, na verdade, são desse gênero primordial musical, composto de uma nota que continha todas as músicas. Que, inclusive, E essa nota é o trítono. Exato. Que inclusive inclusive a teoria do Frank Zappa, né? The Big Note, que é o Big Bang da música, né, que criou outros. Enfim, não é isso. A ideia é que, por exemplo, pra mim, é justamente que algo se mantém para que você possa dizer que aquele algo é alguma coisa. E isso é uma ideia, inclusive, meio filosófica. Então, o blues, ele ainda está lá nesses gêneros. E assim, o blues elétrico, né? Quando ele surge um blues elétrico, como é um espaço de tempo muito curto de desenvolvimento, de estouro de todos esses milhares de gêneros que hoje em dia a gente, enfim, tem como algo casual, porque a gente já cresceu com eles meio praticamente estabelecidos, o blues ele pode ser identificado nesses gêneros que vieram posteriores a ele de uma forma ou de outra. Quando você toca, principalmente, quando você performa o gênero, você estuda o gênero, analisa, você percebe, inclusive, a presença dele ali, pairando sobre os gêneros, seja metal ou seja rock. Apesar de que isso não implica, claro, que o rock e o metal, por virem de uma mesma fonte, beberem de uma mesma fonte, que é muito carregada, assim, não significa que eles sejam iguais, ou que eles não tenham, de fato, se separado. Tal qual Caim e Abel, né? Estamos falando aqui também de religião Deus, né? Chegou aqui no tema. Então, de fato, pra mim, eu não tô falando que, por exemplo, rock de verdade é música de colheita. Não tô falando isso. Tô falando que você pode encontrar, nesses estilos posteriores, você pode encontrar, por exemplo, o blues ali. Eu concordo até, de certa forma, que em algum momento, quando o metal se estabelece como gênero, você realmente separa as duas coisas. Você separa o rock do metal. Até porque senão aí é fora, né? São dois gêneros que, dois marcos diferentes de algo que engloba várias coisas diferentes. Então, nisso aí eu acho que eu concordo. Mas esse é só uma adendo que eu queria fazer quanto ao blues, porque pra mim o blues ele permanece nesses dois escopos gigantes, que são o rock e o metal, por exemplo, né, que abarcam milhares de gêneros, de subgêneros, né, dentro deles. Enfim, esse é o meu apontamento. Pequena correção. Não, mas na vida, teoricamente, faz todo sentido, assim. Quando a gente vai pra vida real, as coisas se misturam muito, sabe? O cara que curte Legião Urbana e Iron Maiden. Esse é um roqueiro. Se não é o estereótipo do roqueiro. Tem ali do lado tem um rapaz, né, que ele não tem muito o que fazer, ele se aposentou de forma precoce, que eu não vou citar o nome dele, até porque ele parece muito o Dinho Ouro Preto. Se você passar aqui, você vai achar que é o Dinho Ouro Preto. Ele toda quarta e toda sexta ele vem ali na frente da vendinha, abre o seu SUV e bota truvando, velho, as grandes clássicas do rock nacional e internacional. E contidas dentro disso, velho, está Júpiter Maçã, Iron Maiden, Legião Urbana, que mais? Algumas do Metallica, do Black Album.
Então, quando a gente fala que o rock morreu, isso só reafirma muito, muito, muito. Porque eu tava até comentando com um colega que eu tava escutando as músicas do Paralamas do Sucesso e ele virou eu pensei num problema de uma música e tal. Aí ele virou e falou, cara, eu gosto de Paralamas, eu acho massa, mas assim, não importa, porque quem gosta de Paralamas de verdade, velho, já tem 50 anos, velho. Tipo assim, isso já não importa mais a discussão que você... Eu trouxe uma discussão sobre um problema na letra, tá ligado? Um problema meio ético que rolava na letra, que isso é outro problema. Mas aí... Quando falamos eu trouxe no começo, né? Eu acho que o rock ele se dissipou, né? Assim, como todo gênero que implode, né? Ou que na verdade explode, suas características foram dissipadas, né? Seu legado. Mas eu acredito na volta do rock and roll, assim, porque a cultura... Eu não gosto desse paradigma de história cíclica, mas não que a dialética de várias pessoinhas não tenham sido baseadas numa merda numa história cíclica, que tem um fim, né? É tipo se dá, sei lá, dá 10 voltas e para. Mas enfim. Desculpa. Não é bem assim, mas tudo bem. Não, o Carlinhos tá de boa. Mas as coisas são sempre trazidas de volta, sabe? Elementos anteriores são trazidos de volta. E às vezes, velho, volta o disco, né, velho? Disco music. E às vezes não volta do jeito que era, mas, por exemplo, o pop internacional fazendo disco music moderna. E dentro de nós, como cidadãos, homens, humanos ou não, contemporâneos, a gente tem que aproveitar, entender o mundo para poder aproveitar ele de forma melhor e mais consciente. Você acha que alguém que estudou os diálogos platônicos, tem todos os diálogos platônicos na cabeça, você acha que essa pessoa aproveita melhor uma música do Paralamas? Ou alguém que nunca teve acesso a isso? Perdão, Anônimo, fale um pouco mais alto, você foi muito longe do microfone. Uma provocação. Você acha que alguém que tem todos os diálogos platônicos na cabeça aproveita melhor uma música do Paralamas do Sucesso do que alguém que nunca teve, nunca pensou o mundo ou nas alternativas certas? Cara, não acho. Você não acha? Não. Certo. Isso aí eu me permito discordar. Mas eu gostaria, na verdade, de ouvir a sua defesa do seu ponto. Na realidade é porque eu acho que no campo da afetação, o seu repertório não é tão potente, assim, ele influi, mas ele não é fator determinante, assim, a sua capacidade sensorial e tipo, toda a sua experiência de vida ao redor de ter lido todos os diálogos platônicos vai inferir na experiência afetiva, e aí você nivela por baixo e diz que é tipo igual. Gente, vamos voltar para o tópico? Nós nunca saímos disso. Nós nunca saímos. Ainda é rock aqui. Ok. Inclusive, isso é interessante. Porque eu não sei se a arte, né, tem essa questão. Que a arte, ela pula todos esses estágios, né? Por exemplo, alguém que nunca teve acesso a um ensino talvez formal ou alguma coisa assim, pode ser apresentado uma ópera do, sei lá, Carlos Gomes ou uma sinfonia, Doutora, a janela. ou uma fuga de bar, e a pessoa pode se emocionar. Lógico. Exatamente. Mas assim, é justamente isso. Ela precisa entender o mundo ao seu redor para aproveitar. Não, mas aí vem a questão de técnica, sabe? Porque eu não tô falando só na questão de apreciar melhor. Mas as pessoas nascem com gostos particulares, esses gostos vão mudando ao longo do tempo. E se você entende o que está acontecendo, não só na questão da sua apreciação, mas na questão de vestimenta, quais festas ir, a cultura em geral. Se você nunca vai dominar tudo, mas assim, se você tenta se atentar, eu acho que é melhor do que você tentar seguir sem se atentar a esse tipo de coisa. Uma boa colocação. Mas agora eu queria ouvir apesar de que essa é uma discussão que eu gostaria de continuar, eu gostaria de ouvir
amigo doutor, que aposto que tem várias coisas interessantes para escorrer. Bom, receio que não, assim, eu penso em relação a isso, sobre essa dimensão que ao longo do tempo a gente vê, né, que a pessoa que gosta de rock, né, escuta rock, né, tipo, meio que pensa de si mesma e da comunidade enquanto pares, assim, né, Isso. seus pares, né, tem sempre essa questão da autorreflexão do roqueiro em relação a ele próprio enquanto roqueiro. É verdade, verdade. Né? E eu tava pensando como isso é curioso ao longo do tempo, porque vamos dizer que o rock nasce ali no final dos anos 50, né? Meados dos anos 50. Pô, beleza. Ali nos anos 50, o roqueiro, ele era uma pessoa subversiva, né? Ele era uma pessoa subversiva. Nos anos 60, ele é um hippie drogado. Nos anos 70, ele é mais drogado. E ele gosta muito de arte, né? E cinema e tudo mais. Nos anos 80, ele é todo mundo. Ele é todo mundo. Tipo, você gosta de rock? Quem não, né? Você também, eu também gosto de rock. Todo mundo, meu pai, minha mãe, minha avó, todo mundo gosta de rock. Nos anos 90, mano, sua mãe tem CD, tá ligado? Ou tipo, mano, seu programa, velho, no fim de semana é ir, velho, comprar CD, tá ligado? Tu tem CD, velho, tá ligado? Você assiste MTV, sei lá. Mano, enfim. Nos anos, velho, 2000 você é um adolescente com raiva. E nos anos 10 você é um nerdola, tá ligado? Nos anos 10 você é um nerdola do caralho. Tá ligado? Nos anos 10 são nerdola. E aqui, galera, aqui nos anos 20, bicho, aqui você é velho, tá ligado? Você gosta de rock, você não sei o que você é, mas você é velho, tá ligado? Fundo da caverna. Você é velho, bicho. Pô, porque, mano, não existe mais, velho, essa parada. Tipo, o rock, bicho, velho, é um artefato, tá ligado? O bicho é um artefato. E eu acho que, velho, se existe ainda algum vestígio do que ele já foi, e mais uma vez eu não tô falando isso por esse ângulo, tipo, saudoso, tipo, o que era antes era melhor, não é isso mesmo. Mas se existe algum vestígio do que o rock já foi em todas essas escalas que a gente tava trazendo à tona aqui, mano, isso é nada mais do que um mero traço vestigial, né? É tipo o apêndice, tá ligado? Do gênero, basicamente, mano. É tipo, é uma parada que tá ali, velho, beleza, mas é removido de um certo espectro de outras características, perde completamente qualquer vínculo com a função primitiva que aquela propriedade cumpria, ou seja lá o que for, né? Então, assim, galera, não tem nada muito a dizer, cara. Tipo, a não ser que, assim, necromantes do rock existem. Sim. Né? Necromantes do rock existem, com certeza. Estamos aí. Só que eu não me considero um deles há muito tempo, assim, tipo... Há muito tempo, assim, cara, porque basicamente tem tantos outros gêneros, né, não só que permanecem influentes, mas como que surgiram, né, muito mais recentemente, e outros até que podem ser até muito mais antigos até do que o rock, mas que de alguma forma cativam, né, o interesse de forma geral, assim, sei lá, cara, tipo, falando pessoalmente, assim, né. E assim, eu gosto de um vasto espectro de estilos musicais, um vasto espectro mesmo. Eu escuto vários tipos de música, eu escuto música clássica, eu escuto música popular, eu escuto trilha sonora, escuto muita coisa, velho. Escuto rap, escuto muita coisa, muita coisa. E não tem, pelo menos agora, uma banda de rock que eu escute que não seja por
pura nostalgia. Mais uma vez, excluindo certos desdobramentos do Sim, rock. mas são certos desdobramentos posteriores ou concomitantes à era de ouro do rock? Posteriores. Os concomitantes eu ainda digo que são propriamente rock, com certeza. Surf rock. É rock, pô. Surf rock, velho. Surf music é rock, com certeza, velho. Mas o surf rock ele tem um... Não, ele tem um flare, assim. Doutora Janela. Ele tem, obviamente, velho. Ele tem, obviamente, né? Mas não... É porque o surf rock, digamos, ele vem meio... Ele é tão original, no sentido temporal mesmo, quanto o rock, né? Só que ele vem meio... Na tangente. Importante lembrar que ele é posterior. Não, sim. Né? Ele é bem posterior. Só que ele... Não tanto. Ele 10 anos. É porque ele ganha, tipo... Ele tá muito atrelado, assim como o rock também tava, só que ele se atrelou disso de uma forma muito mais forte. Com o pop rock e o doo-wop, né? E o R&B também. Sim, com certeza. Ele tomou essa virada muito forte, assim. Sim, com certeza, eu concordo plenamente, cara. E todos esses gêneros eram vastamente populares na época. Eu vou pedir licença e ir ao banheiro com... Eu acho que ele é uma anomalia desse papo, né, de gêneros e sobre gêneros que se mantêm, gêneros que permanecem, justamente porque o R&B ele é um gênero que ele nunca se manteve numa coisa só. Né? Até hoje o R&B tá aí. É verdade. Na música pop mais recente, sim, o R&B sim. tá aí, cara. Sim, isso é verdade, isso é verdade. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, não é? A história do R&B é uma história fantástica, né? E obviamente teve um período em que o rock bebeu bastante do R&B. É um negócio... Teve esse momento, né? Que não foi, enfim, tão duradouro, mas sim. Que foi representativo. Inclusive é um DNA bem mais difícil de você traçar o R&B, assim, eu diria, do que o rock, porque ele é tanto tempo de tantos gêneros diferentes, assim. Sim, e o R&B é como você falou, ele, cara, foi uma parada que conseguiu se manter relevante desde que ele surgiu, basicamente, velho. Exato, intergeracionalmente. Não teve uma geração, velho, que não foi diretamente influenciada, objetivamente falando, né? Se a gente for olhar os top charts, não teve uma geração que não foi influenciada por R&B, ou não escutou R&B. De ABBA, Mariah Carey. Sim. De Beatles, é uma vibe que tá aí até hoje. O DNA tá muito forte na música pop até hoje, do R&B. Mas cada vez menos, isso é também importante notar. Cada vez menos. Isso é um apontamento aí. Acho que teve um pico, acho que subiu muito, muito até um certo ponto, mas hoje a gente já vê uma diluição. Com o crescimento, desenvolvimento, por exemplo, do rap, né, na música pop, com o pop, né, que o rap acabou se tornando né, ele acabou se transmutando com o pop, né, hoje em dia a música popular, ela tem, é que o RPG, né, nos videogames, né, todo videogame agora tem RPG, toda música pop tem um pouco de rap, né, há um tempo já, tem uns 20 anos aí que isso vem acontecendo e vem evoluindo agora, né. Você vê os grandes artistas agora celebrados, os mais ouvidos imediatamente, eles têm alguma identidade ali com o rap ali no que eles lançam e tal. As diva pop, né, velho, estão cantando... Aí quebra e ela começa a rimar, assim. Ou às vezes ela manda o verso, só que num ritmo que é característico. E inclusive a parte rítmica, né, às vezes da música, é produzida de uma forma que é bem remanescente, enfim, característica do gênero e tal. Você não acha que isso talvez indique que o R&B talvez esteja ainda vivo, de certa forma, ainda talvez não ainda atenuando, só transmutou mais uma vez, como ele vem fazendo há tanto tempo? Uma pergunta aí pro doutor. Mas seria no... R&B é aquele restaurante? Airbnb, né, velho? Airbnb. Você tá ligado, né, o R&B? Não. Não. E que é, gente? Não, enfim, o ponto não é o R&B.
realmente a discussão foi pra esse lado, mas Galera, é uma discussão interessante. a gente chegou na alternativa certa? Na alternativa certa? Bicho. A alternativa certa continua sendo a minha, eu acho. Bicho. Eu concordo, João. Gostei da sua alternativa. Não sei se é certa, mas Pra- talvez pra- a melhor. Pra mim a pergunta é quem curte rock, tá ligado? Hoje. Tá Eu ligado? curto rock. Led Zeppelin, Little Richard. Vamos lá. Mano, não, falando de uma forma não, tipo, não nostálgica, assim. Falando, tipo... Você tá falando não, tipo, quem vai a shows? Não, gente, eu quero falar uma parada assim. Falando de Não, uma eu- forma não nostálgica. Eu assim, curto rock and roll, gente. Mas eu tenho que ser bem sincero. O roqueiro é um bicho filho da puta. Ele é um bicho... Os da nossa idade, eles são os menos piores, que são os nerdolas, que são no máximo os recalcados ou agressivos. E gostam da Marvel. Aí tem... Mas os metaleiros também da nossa idade, que estão os saudosistas dos anos 80 também, é um bando de... Não tem adjetivos que a rádio deixa eu usar aqui. É isso mesmo, Fábio Rafael. Isso foi. O metal evoluiu pra direções que o rock nunca imaginaria, velho. Não, eu também acho, isso mesmo, é. Pode falar, velho, o quanto quiser, bicho, velho. É só tu olhar pro metal extremo, mano. A quantidade, velho, de subgêneros incrivelmente afluentes e prolíficos ali, velho, tipo... Velho, tá ligado? Música, velho, que conseguiu, velho, tipo, permanecer independente daquele pensamento que tu falou lá no começo, né, da síndrome de subsolo, né, do underground e tal. Apesar de todo esse componente ideológico e da força que ele tem em vários subgêneros do metal extremo. Cara, todos eles desdobraram, né, velho? Black metal, death metal, do metal, todos desdobraram em direções inimagináveis. Mas e continuam muito fucking prolíficos, velho. Tá mas eu ligado? concordo com você, eu estava te... teasing. Não, mano, é muito evidente pra mim, assim. Agora eu lanço, né? Tipo, sei lá, eu não acompanho o que tá rolando, velho, tipo, sei lá, no hard rock, Mano, mas morreu, no indie não tem rock, mais o exatamente, que, é, morreu. pra mim, sim, Morreu. O que tem são os vermes. Tá ligado? O que tem são os vermes no cadáver. E, gente, assim, é porque eu gosto muito, mas eu admito, a parada morreu. Não, isso aqui nunca foi. Não, isso é ponto comum, velho. Ponto comum. Morreu mesmo. Mano, isso é um fato, velho. Tipo, tudo que tava mais próximo, né, do rock, né, inceptivo, assim, cara, ou se desdobrou numa direção, velho, que tende ao divórcio em todos aqueles aspectos, ideológico, estético, musical, etc, né, ou desapareceu por completo, bicho, né, desapareceu, velho, tipo, ou a galera se inventou, ou a galera desapareceu. Tem Eu inclusive concordo com a colocação do Fausto que o DJL é o último dos roqueiros, eu acho que ele é mesmo. Eu acho que inclusive o fato dele ser um criminoso tem muito a ver com isso, né, cara? Ele tava tão... Porque era como um cara que ele queria viver, queria fazer do mundo sua necrópole, mas o mundo estava vivo, né? Ele já estava morto. E ele sabia disso, por isso ele vivia praticamente como um zumbi, né? Tá, mas zumbi vivo. Por que ele foi o último roqueiro? Tipo, Eu diria que ele é o último dos roqueiros porque, assim... Tanta galera do rock que são lendas estão vivos até hoje, assim. Tipo, Então, esses caras vivem do mas aí o passado. rock morreu também, eles não tem nada a ver com o rock mais, velho. Então, eles são tipo zumbis, assim, né? Nesse São- sentido. são- né? são- Sombras do que eles já foram. Mas o DJ é diferente, porque ele é tipo um zumbi, sei lá, velho, um zumbi feiticeiro, um zumbi líder. É diferente de um zumbi normal. Não, a diferença do DJ é que ele era muito extremo e ele morreu, assim, tipo... Não. Ele era extremo. Veja bem, qual é a sacada do DJ Allen? Por mais que ele seja o pior ser humano que... Um dos piores aí. Que já pisou na Terra. Não, um dos piores já filmados. Já né? filmado, exatamente. Qual é que é a sacada dele no sentido do rock? É porque ele é um cara que ele pega tudo que tem no rock, tanto no sentido estético quanto no sentido musical, inceptivo mesmo do rock. Porque assim, a música que ele fazia não era brutal. Não era um brutal. O máximo de brutal que ele chega é um punkzinho, assim. Eu tô ligado, Mas muita... É baladinha estilo Elvis. Tem muita música assim dele. Tem. Mas ao mesmo tempo, e ele lá com jaqueta de couro, caralho, ao mesmo tempo, ele era mais porra louca do que os caras que já estavam tocando rock contemporâneo a ele. Tipo assim, os caras que falavam Didi Ramone, sei lá, velho, foi o Johnny Ramone ou o Didi Ramone? Que passou na banda dele, ficou uma semana na banda dele. Aí um dia eles estavam andando de carro e o bicho jogou uma garrafa
de cerveja na cabeça de uma prostituta e ele falou, não, isso aqui tá duro demais pra mim, eu não vou ficar aqui. E o cara foi preso mais 50 vezes e saía e continuar fazendo show e tal, e o cacete. Isso é alguém que pegou a ideia popular, o que tinha no imaginário popular do que ele era o rock and roll, numa imagem pública, assim, Encarnou, né? encarnou, ele virou. E além disso, ele tinha piroquinho. Tinha. Ele tinha piroquinho. Ele compensava a potência. É. Compensava a potência. Ele se cagava, fazia todas essas Enfiava coisas. coisa no cu, chupava pinto. Tem foto dele chupando exato. pinto. Em show, durante o show. Bateristas que, pô, o baterista dele era... Ele foi preso. Como é que ele mostrar o pau pra garotinhos, eles faziam isso, né, cara? Então, assim, pra mim, ele realmente foi o último roqueiro, inclusive ele todo esse negócio que é, até hoje, né, ele é um cara que, assim, ele é o próprio, porra, é alguém que é um morto muito vivo, né? Não é só um cara que tá lá, porque assim, pode dizer que é um zumbi? Pode, mas é que é meio um parasita, né? Um zumbi meio parasita, sei lá, os caras que ainda vivem das glórias do passado. Não, o DJL, ele não vivia das glórias do presente dele. Das inglórias do presente dele. Ele não vivia disso, ele era um zumbi. Ele vivia, mas ele não teve. Ele não teve o bastante. É a ideia do live fast, né, cara? Live fast, die fast. Era tipo isso. Live fast, die fast. Era tipo isso, a tatuagem dele, né? Ele já tinha essa tatuagem de lápide com o nomezinho dele. Isso era tudo simbólico. Ele era um cara morto, vivo naquele momento e que viveu das inglórias dele naquele momento, entendeu? Então, assim, o DJL, ele é o último roqueiro justamente por causa da ideia de presença radical do rock. O bicho era a encarnação de uma caricatura. Exato, exatamente. Ele viveu a caricatura do roqueiro. Aquilo que os roqueiros cultuam, ele viveu mesmo. Ele vivia disso. Ou seja, ele era um morto-vivo, propriamente. O último roqueiro. Por isso que, enfim, outro ponto que eu queria falar antes de finalizar o programa, se um gênero já tem os clássicos, você falou, né? O cara põe ali na frente da vendinha, ele põe os clássicos, né? Os golden hits do gênero do rock. Aí é outra prova, né, de que algo já morreu. Tudo que tem clássico, pô, já morreu, velho. Só vê na arte, pô. A gente lê os clássicos da literatura, pô, são vários movimentos já mortos há tempos. Né? Um livro para virar um clássico na contemporaneidade é muito difícil, né? Bem difícil. Você tem que ter um processo meio de morte e depois de necrofilia do negócio para virar um clássico, né? É um Van Gogh, né? Esperaram o cara morrer, ele virou... É assim que rola, normalmente, com essas coisas. Então, de fato, isso é só outra prova de que o rock morreu, né? Mas isso aqui é chutar cachorro morto, literalmente. Então, essa é a minha colocação aqui. Então, alguém quer fazer uma última colocação? Eu gostaria de dizer que a existência, ela não depende necessariamente de uma relevância, né, em nenhum sentido. Então, talvez de alguma forma muito singela e discreta, o fantasma do rock ele permaneça ainda por muito tempo, possivelmente. Mas até lá, galera, vamos observar, velho, o desdobrar de outras vibes, velho, que estão acontecendo, que são muito interessantes também, velho. Então, acho que chegamos ao final do programa. Você, ouvinte, muito obrigado por ter nos acompanhado até agora. Eu acredito que esse foi um programa em que eu, pessoalmente, falando sério, tive reflexões mesmo a respeito de como eu enxergo o rock and roll, o que é o rock and roll. E apesar dos atritos, todos juntos, sempre em busca da verdade. Muito obrigado por ouvir a Alternativa Certa. Agora você fica com o programa de moda de viola da rádio. Tchau. Valeu, galera. Um grande abraço, um beijo.
Peraí.